Olá, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu me chamo Rosemary, sou membro aqui da Igreja Batista de Gileade e vim trazer uma pequena porção da Palavra de Deus para a gente refletir. Amém? A nossa passagem de hoje se encontra na parábola do rico e o Lázaro, lá em Lucas 16, dos versículos 19 a 26. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e que Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que eu quero trazer com essa palavra que Deus tocou no meu coração, irmãos, é sobre a vinda de Jesus. Muito se fala na vinda de Jesus. Você está se preparando para isso? O rico, ele não se preocupou com isso. Ele quis viver a vida como muitos vivem hoje em dia, né? Só curtindo, esbanjando, gastando, sem pensar no amanhã, como a gente costuma dizer, né? Aproveitando tudo aquilo que o dinheiro podia lhe proporcionar. Em busca de fama, de sucesso, a gente pode comparar hoje em dia com likes, curtidas, não é verdade? E entendam, irmãos, ter riquezas não é errado. Quem é que não quer um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem com a família, poder curtir, poder desfrutar? Porém, quando nós colocamos o coração no dinheiro, a gente está errado, porque quando o dinheiro toma o lugar de Deus nas nossas vidas, é aí que as coisas erram. Esse rico não se preocupou com nada, ele era um homem judeu, conhecia as leis, porém ele não praticava. Ele estava tão cego pelo dinheiro que ele não conseguiu ter compaixão daquele mendigo que estava à sua porta, comendo as migalhas que caíam na sua mesa. Imagine o desperdício, né, de comida. E todos os dias, eu imagino, se ele estava na porta, esse mendigo passava, o rico passava, via o mendigo e não fazia nada a respeito, nem sequer foi capaz de lhe oferecer um copo de água, um prato de comida. O mendigo, não pelo fato dele ser mendigo, ele foi para os seios de Abraão, foi para o céu, para os braços do Pai. Por que fala seios de Abraão? Porque os judeus têm, e nós também, né? Abraão como patriarca. Abraão foi chamado por Deus para ser pai de multidões. Então, ele é um patriarca, que depois dele veio Isaac e Jacó. Então os judeus, eles prezam muito isso.
E o mendigo, não só pelo fato dele ser mendigo, que de repente vocês podem dizer assim, mas o mendigo não tinha nada, né? Então ele só podia se agarrar a Jesus. O mendigo, ele tinha um coração voltado para o Senhor. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o mendigo, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele tinha um coração grato, apesar das suas circunstâncias. E ele tinha intimidade com Deus, tanto é que Deus o chamou pelo nome, Lázaro. Isso significa, irmãos, intimidade. Então ele tinha intimidade com Deus. Então, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos é isso, que eu fico imaginando naquele momento, como diz aqui a palavra, em que os cachorros, né? Em que os cachorros vinham lamber as suas feridas, as suas úlceras. Eu tenho para mim que o mendigo se sentia aliviado. Alguém tá coçando, sabe? Alguém tá aliviando. E até naquele momento, eu creio que ele pensava assim: Deus tem cuidado de mim. O que essa lição, essa passagem nos traz é isso, que parece loucura o que eu vou dizer, mas nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós temos que viver aqui, sim, com tudo que o Senhor pode nos proporcionar enquanto estamos aqui, mas temos que ter o pensamento na eternidade. Eu sei que é difícil para quem não crê, né? A própria palavra diz lá em 1 Coríntios 1, 18 e 27. Para quem não crê, é difícil acreditar no que eu estou falando. Mas o fato é que Jesus virá. Um dia Jesus virá para nos buscar. E no caso aqui do rico, até mesmo depois de morto, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Ele pediu que Abraão chamasse o mendigo para lhe servir água. Até aquele momento, ele não demonstrou nem um pouco de arrependimento no seu coração. Ele continuava sendo aquela mesma pessoa que só pensava nele mesmo. Irmãos, nós somos almas que vivemos em um corpo. Então, quando o nosso corpo, né, deixa a terra, a nossa alma volta para os braços do Senhor. Mas nós temos que fazer uma escolha aqui. Nós temos que fazer a nossa escolha hoje, porque Jesus virá. Muitos de repente vão falar: há muito tempo eu ouço falar que Jesus virá, mas até agora ele não veio. Eu creio que ele não veio porque ele está te dando a chance de você se arrepender, de você se voltar para ele. Como diz lá em 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus te ama, Jesus te ama, ele está te dando a oportunidade de se voltar para ele. Então, volte para Jesus enquanto é tempo. Busque Jesus, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. E a salvação que ele nos deu foi pela graça recebida. Ele morreu, ele pagou os nossos pecados ali naquela cruz para que a gente pudesse ter uma vida eterna com ele. Em Hebreus diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Entendam, irmãos, depois que nós morrermos, será tarde demais, porque muitos falam: eu vou viver essa vida, eu vou aproveitar ao máximo, e quando eu morrer, morri, eu não vou saber. Mas não é assim que as coisas funcionam. A palavra diz que não é assim. Jesus quer te salvar. Ele está esperando por você. Bata a porta, chame, clame, invoque. Se volte para Jesus se você estiver afastado. Ele quer te salvar. Então, eu te convido a aceitar, se você ainda não aceitou, se você ainda não conhece Jesus, a aceitar Jesus hoje. O tempo é hoje. Nós não sabemos o amanhã e o ontem já passou. Então a oportunidade
é agora, é agora. Então vamos aproveitar que Jesus está te dando essa oportunidade e aceitar Jesus na sua vida. Que Deus esteja com todos vocês, que vocês tenham uma semana cheia da presença dele, em nome de Jesus. Amém.